Professores amados da Escola Bíblica Dominical, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Longe de mim querer ensinar algo aos amados professores, ao qual nós somos extremamente satisfeitos pelo corpo docente que temos na nossa Escola Bíblica Dominical das Assembleias de Deus, missão aqui em Ribeirão Preto, na direção do pastor Carlos José de Mello. Mas eu quero deixar algumas dicas importantes aqui para uma boa aula ser ministrada, tá bom? Às vezes até eu mesmo, que já dou aula há muito tempo, cometo alguns erros. E esses erros precisam ser sanados para que as nossas aulas possam ser cada vez melhores e assim os nossos alunos, não é isso? Os alunos da nossa igreja tenham o prazer de frequentar as nossas aulas, tá ok? Então, dica importante, primeiramente, é claro, você dedicar tempo antecipado, né? De 3, 4 dias antes e preparando a sua lição. Então, começou ali segunda-feira, já lê um pouco, terça, quarta, quinta-feira, por que não no dia da aula, no domingo de manhã, dar uma repassada, não custa nada. Quanto mais você lê, mais você vai memorizar e evitar ficar lendo, não é isso? Demasiadamente a revista na hora da aula, ok? Ponto principal é você memorizar o tema central da aula que você vai dar, ok? Além de saber o tema trimestral, que no caso esse trimestre nós vamos aprender e ensinar também a respeito da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Vai ministrar a aula? Memorize o tema central da tua aula, ok? Não esqueça de ler o texto áureo junto com a classe, a verdade prática e também a leitura bíblica em classe junto com a igreja, que é muito importante, ok? Lembrando que as revistas da CPAD traz algo muito importante aqui, que é um plano de aula. Eu me atenho sempre a esta parte aqui, a apresentação da lição, que traz os 3 pilares importantes que serão estudados na lição. E também nós vamos encontrar lá na introdução, mas eu sempre venho aqui também que está mais explicadinho. Primeiro ponto, explicar a revelação da Trindade do batismo de Jesus. Segundo, mostrar a unidade e a distinção das pessoas divinas à luz das Escrituras. Terceiro, enfatizar a importância da doutrina trinitária da fé cristã. Então memorize esses 3 pontos principais, porque é em cima desses 3 pontos que você vai ministrar a sua aula. Então eu, por exemplo, leio várias vezes esta apresentação da aula para ficar memorizado esses 3 pontos principais que serão a base da minha aula, ok? Na introdução, ao qual também eu leio várias vezes, eu costumo marcar o ponto principal para você não precisar ler tudo, e depois nós entraremos nos tópicos e também nos seus subtópicos, viu, amado professor? Então, você vai, por exemplo, no primeiro tópico, que é a revelação trinitária no batismo de Jesus, nós vamos ter 3 subtópicos que vão tratar desse tópico, a revelação trinitária, ou a revelação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que ocorreu ali na hora do batismo do Senhor Jesus. Então nós vamos ter um tópico e, consequentemente, 3 subtópicos. Então não se esqueça de memorizar também o tópico e os 3 subtópicos, porque um trata do assunto do outro. O batismo do Filho, a obediência, no primeiro subtópico. No segundo, a descida do Espírito Santo, a unção no ministério, tudo ocorreu ali na hora do batismo de Jesus. E o terceiro subtópico, a voz do Pai, a aprovação celestial, quando Deus bradou do céu: esse é o meu Filho amado em que me comprazo. Então nós vamos observar os 3 primeiros subtópicos tratando do assunto do texto bíblico em que Deus ali revelou a Trindade na hora do batismo de Jesus. Não esqueça de memorizar também a palavra-chave da aula que você vai ministrar, a Trindade. E assim, consequentemente, meus amados, você vai passar para o segundo tópico, vai memorizar o seu segundo tópico, ok? E, consequentemente, os seus 3 subtópicos. Olha aí, a distinção e a unidade das pessoas divinas. Seus subtópicos, a unidade e a distinção, a pluralidade e a unidade no Antigo Testamento, ok? Então, os 3 subtópicos do tópico 2 vai falar e explicar como Deus, sendo um Deus, não é isso? Um único Deus que é visto no Antigo Testamento pelo povo de Israel, povo monoteísta, não é isso? Pode
ter a essência de 3 divindades, no caso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo operando. Olha aqui o terceiro subtópico, a Trindade explicitada no Novo Testamento, né? Nós vamos aprender como a fé cristã precisa entender a questão de um único Deus trabalhando, ok? Com a operação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, também, principalmente, obviamente, no Novo Testamento, ok? Então não esqueçam de preparar a sua aula com carinho, marcar os principais pontos a serem explicados, ler bastante. São 3 folhinhas, estude com calma, faça as anotações, se possível, pegue o marca-texto, não é isso? Descanse um pouco, no dia seguinte, leia novamente, tá ok? Se precisar marcar alguma coisa numa folha, marque, para que quando você chegar na hora da aula, você tenha tudo memorizado, principalmente o seu assunto central e os seus principais pontos, aonde cada tópico e seus 3 subtópicos estarão ali prontinho, fáceis para serem explanados, se você com certeza leu e se dedicou. Tá bom? Que Deus abençoe.